Era uma vez uma Juventus que dominava o futebol italiano. Mas agora o poder mudou pro Napoli, para a Inter, pro AC Milan, e a Juve acabou ficando para trás. Então, no nosso takeover de 10 temporadas com a Juventus, nosso objetivo é trazer essa dominação de volta. Esses são os desafios que a gente vai tentar completar. 25 troféus. Parece difícil, mas teve uma época que a Juventus ganhou 9 Scudettos seguidos. Então é possível, mas ganhar uma tríplice vai ser complicado. Ter o vencedor da bola de ouro na Juventus, 3 ganhadores da chuteira de ouro, mas o nosso quinto desafio provavelmente vai ser o mais importante. Fazer 5 jogadores italianos terem uma média acima de 90. No passado isso teria sido fácil, porque olha a qualidade que a Juventus tinha, cara. Mas olha o time da Juventus agora. Não é ruim, mas é um timezinho meia boca. Então a gente tem que meter a mão na massa logo, galera. E pelo menos isso é uma boa notícia. Orçamento de 125 milhões de euros na primeira temporada. E podemos pelo menos transformar esse time da Juventus em um verdadeiro esquadrão vencedor desde a primeira temporada. Porque essa aqui é a Juventus, pessoal. Eu não quero brigar pelo título da Liga na primeira temporada. Eu quero é ganhar direto. Eu acho que o primeiro passo é avaliar o elenco que a gente tem. Ver quais jogadores servirão de base pro time. Oh, e o Bremer é definitivamente um deles. 85 de média. No auge. Ele vai ser o cara. Locatelli é o melhor jogador italiano e é o nosso capitão. Eu não sei se ele chega a uma média 90, mas vamos tentar. Mas esses aqui são alguns jovens que eu tô animado. Kenan Yildiz e Francisco Conceição. Eu acho que eles têm potencial para serem grandes pra gente. Mas que táticas são essas, Rubem Amorim? Eu não acho que um sistema 3-4-3 é realmente útil pra gente. Eu prefiro muito mais construir um sistema com 4 defensores. É assim que o futebol moderno é jogado. Mas peraí, tem um evento inesperado chegando. A diretoria quer emular o sistema de 3 zagueiros do Allegri, porque acredita que esse sistema pode trazer de volta o sucesso. Eu realmente não concordo com a diretoria sobre isso. Porque naquela época, Allegri tinha Chiellini, Bonucci, Barzagli, 3 zagueiros incríveis. Eu não acho que isso vai funcionar com Kalulu e Gatti. Mas a diretoria quer e a gente não tem escolha. Isso significa que a gente só pode escolher uma formação que tenha 3 jogadores na defesa. Isso é muito chato, porque eu acabei de dizer que queria um sistema com 4 defensores. Mas é aqui que essa transição da Juventus vai ficar bem desafiadora. A cada temporada a gente vai ter que lidar com um evento inesperado como esse. Agora, eu acho que eu encontrei um sistema tático que eu quero usar. Tem 3 zagueiros, mas é 5 na defesa. Mas antes que você ache que eu tô canalizando meu José Mourinho e estacionando o ônibus, me escuta. Eu vou fazer isso com uma linha defensiva equilibrada e um estilo de jogo de contra-ataque. Eu acho que isso meio que resume a Juventus no auge. Ficar um pouco recuado, mas depois atacar forte no contra-ataque com jogadores como Pogba, Tevez, Dybala. Mas do jeito que eu montei meu time, vai ser basicamente um sistema com 3 na defesa. Por enquanto temos Cambiasso, que vai jogar como um ala atacante. João Mário é um pouco parecido, mas se eu quiser fazer esse time funcionar, a gente tem que melhorar muito esse time. Eu acho que imediatamente a gente tem que trazer jogadores italianos de classe mundial aqui pro time. E eu não tenho dúvida sobre quem deve ser a nossa primeira contratação. Marco Carnesecchi. Provavelmente depois do Donnarumma, o melhor goleiro italiano do futebol. Na verdade eu teria considerado assinar com Donnarumma, mas ele acabou de se transferir pro City. Carnesecchi, por outro lado, faz muito sentido. 84 de média, 25 anos. Pode ser o herdeiro do Buffon pra gente. E sem dúvida acho que ele tem potencial pra chegar a uma média acima de 90. Agora, será que eu consigo colocar uma tia Perin em uma troca? Isso seria hilário. Talvez conseguir um desconto maroto. Olha, e funcionou. A Atalanta é bem burra, cara. Eu não consigo acreditar que por 50 milhões e o Perin, a gente conseguiu garantir um dos melhores goleiros italianos do futebol, cara. É uma baita melhoria pra nossa defesa. Mas com 72 milhões a gente pode fazer mais. Eu quero só focar na defesa nessa temporada, porque eu sinto que o ataque tá bem, galera. Kenan Yildiz e Conceição têm um potencial enorme. Já na frente eu não sei sobre o Vlahovic. Eu prefiro colocar o Jonathan David como principal, porque eu sei que o canadense pode ser um monstro. Mas no meio, Locatelli e Thuram são bons pra mim por enquanto. Vamos focar em conseguir no lateral direito, além de um zagueiro, claro. E falando em zagueiro, eu acho que Ricardo Calafiori seria perfeito, galera. Ele tem presença, velho. Olha o cabelo do cara. Tá, eu sei que ele é lateral esquerdo, mas eu quero convertê-lo em zagueiro e usá-lo lá. Ele só tem 23, mas tem 81 de média. Ele tem potencial pra chegar a 90. Bom, eu consegui enganar a Atalanta, mas será que eu consigo fazer a mesma coisa com o Arsenal, colocando esse Lloyd Kelly na troca? Vou botar 30 milhões também. Como é que isso é possível, cara? Por 40 milhões esse cara, que a gente nunca vai usar, esse Lloyd, a gente conseguiu assinar com o jogador italiano mais estiloso de todos, Calafiori. Bem-vindo à Juve. Bom, agora eu converti o Calafiori pra zagueiro, mas ele não ganhou um aumento de média. Mas tudo bem, com plano de desenvolvimento ele pode melhorar. Mas cara, com Calafiori o nosso elenco tá começando a se encaixar muito bem. A gente precisa de um lateral direito. Oh, mas a gente tem 31 milhões. Mas tem Michael Kayode do Brentford. Lateral direito 78 de média, 21 anos. Eu reconheço quando vejo potencial. Vai ser a última contratação da primeira temporada. Eu acho, pessoal, que estamos com esse time em uma boa posição. Muitos jogadores, como Yildiz e Conceição. E uma defesa que é praticamente nova.
Mas claro, como eu disse antes, a Juventus tem o objetivo de ganhar o Scudetto. Mas quando a gente compara nosso elenco com o da Inter, que tem Lautaro Martinez, Barella, Bastoni, até o Napoli tem um elenco perigoso, com jogadores como Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Vai ser difícil ganhar troféus de imediato. Tem outra coisa, galera, eu esqueci de mencionar que eu contratei um olheiro 5 estrelas. E através dele, eu vou tentar encontrar o próximo grande talento italiano. E galera, eu vou ser bem seletivo sobre o tipo de jogadores que eu contrato. Porque se não forem talentos geracionais, não vale a pena investir neles. Até lá, vamos passar pela primeira temporada e ver o que a velha senhora pode alcançar. Enquanto a gente simula, se você puder se inscrever no canal, seria incrível. Fim da temporada, eu vejo o Napoli em quarto. AC Milan em terceiro, Inter em segundo, o Juventus tá no topo. Primeira temporada e a gente já consegue o Scudetto. A gente teve um vencedor da chuteira de ouro na primeira temporada, Luan Lang do Napoli. Jonathan David marcou 22, mas o Kenan Yildiz também fez 22. Isso resume como a gente conseguiu o Scudetto, Yildiz, David e Conceição. Que ataque! E eles cresceram muito, viu? Na defesa, Calafiori subiu para 85. Meu, agora o muito louco é que Carnesecchi ficou machucado por vários e vários jogos. Ele ainda tá machucado, com uma tíbia quebrada. Mas felizmente a gente manteve o Di Gregório no time, ele subiu para 84. Ele jogou 29 partidas e salvou o dia. Caraca, velho, a gente ganhou a Copa Itália. E começamos esse takeover com 2 troféus, galera. Nossos jogadores italianos, como Calafiori, Locatelli, Carnesecchi, cresceram muito. E quer saber, eu não achava que era possível. Mas eu acho que agora a gente deveria tentar quebrar aquele recorde da Juventus de 9 títulos seguidos na Série A, sabe? A gente vai tentar um 10 de 10, eu acho que é possível, hein? Ganhar o primeiro Scudetto foi o trabalho mais difícil que a gente fez. Agora bora construir esse time. Além disso, na Champions League, a gente chegou às quartas de final, mas o Arsenal foi melhor do que nós. Agora, pra segunda temporada, o orçamento é 128 milhões, um pouco acima da última temporada, galera. Eu esperava um pouco mais, já que a gente ganhou o Scudetto. Mas eu acho que a menos que a gente faça a Juventus campeã da Champions League, a gente não vai ter muita grana. Olha, mas pra falar a verdade, galera, nessa temporada eu acho que essa é uma grana bem suficiente. Tipo, nessa temporada, uma melhoria em si é o Carnesecchi, porque ele voltou a estar com 100%. Além disso, eu sinto que eu preciso trazer mais italianos pra esse time, pra melhorar. Bom, se a gente olhar pros nossos 11 titulares, temos Carnesecchi, provavelmente Calafiori, que são 2 jogadores que podem chegar a 90. Não acho que Cambiasso chegue lá. Locatelli também não, ele é muito velho. Kayode já não cresceu muito na primeira temporada. Então talvez se eu trouxer um defensor italiano, ou talvez um centroavante, poderia ser a chave. Mas pera aí, galera, evento inesperado pra temporada. A diretoria acha que o time carece de experiência. Você só pode contratar jogadores com 32 anos ou mais. Bom, isso estraga o nosso plano de jogadores italianos. A gente só pode pegar veteranos nessa temporada. Na verdade, eu nem culpo a diretoria por isso, porque o nosso time é muito jovem. Todos aqui têm menos de 30. Agora, eu acho que eu tive uma ideia. Virgil van Dijk, ele tem 35. E eu tô vendo uma transferência acontecendo. Virgil van Dijk se juntando a Juventus. Tipo, na Série A de hoje em dia, você vê transferências assim. Kevin De Bruyne é um grande exemplo. E eu acho que o Van Dijk, com uma média 88, ainda tem muito a oferecer. Mas ele só pode dar isso por 1 ou 2 temporadas. Mas considerando que a gente tá restrito a contratar apenas veteranos, eu acho que o VVD é uma aquisição sólida. Falando sério, galera, se nessa temporada o Van Dijk conseguir manter essa média, a gente vai ter uma defesa insana. A gente segura fácil o Scudetto. Talvez até bote pressão na Champions, quem sabe? Mas infelizmente nessa temporada não parece que vamos adicionar mais italianos ao time. E eu acho que o meu olheiro foi bem sucedido porque eu encontrei, galera, alguns talentos de verdade. Elias Lombardi, lateral esquerdo, 58. Potencial absurdo. E olha Filippo Di Stefano, tipo, esse nome em si já é uma herança do futebol. Ele parece ser muito bom, embora sua altura seja apenas 1,50 m, então ele precisa crescer mais, mas tem 14 anos. Então esses foram os únicos talentos da base que eu achei que tem potencial para uma média acima de 90. Então eu vou focar neles e manter eles aqui na base. Olha, galera, e parece que a gente trouxe de volta a Juventus de antigamente, dominando a Série A, 2º título consecutivo. Também levamos pra casa a Copa Itália mais uma vez. 4º troféu, galera. Eu tô te dizendo, cara, essas táticas do Allegri com 5 na defesa que estamos usando são boas. E foi exatamente por isso que eu não me preocupei em mudar na segunda temporada. Eu acho que se a gente continuar fazendo isso, a gente vai ter pleno sucesso. Porque olha o crescimento, cara. O Yildiz subiu pra 89, Conceição, 87. Rafael Leão leva pra casa a chuteira de ouro. E esse tá sendo um desafio bem difícil de completar. O Yildiz e David tem que marcar mais. A gente foi eliminado pelo Atlético Bilbao. Como é que a gente vai tão bem no campeonato? Mas a gente é eliminado completamente na Champions, cara, isso é uma vergonha. E parece que a diretoria percebeu nosso desempenho abaixo do esperado na Champions, porque olha o evento inesperado da temporada 3. A diretoria quer que no mínimo você chegue à final da Champions League. Não conseguir isso terá consequências. Basicamente, se a gente não chegar à final, a gente vai ter que liberar um jogador aleatório do nosso time titular. E se por acaso for o Kenan Yildiz, Calafiori ou Carnesecchi, a gente vai estar em grandes problemas. Ok, a pergunta é, como é que a gente leva esse time a uma final da Champions? Eu tô aqui pensando em substituir o Van Dijk. Ele caiu para 86 e só vai piorar agora. Felizmente o Kayode cresceu bem na última temporada, então eu vou confiar nele como lateral direito. Mas o Thuram parou de crescer. E eu acho que sim, zagueiro e meio campo devem estar na lista.
Ah, de novo a gente tem um orçamento semelhante. Como eu disse, se a gente não ganhar Champions, a gente não vai conseguir um dinheiro absurdo. Eu quero fazer uma grande contratação e se for o caso, eu só posso assinar com um jogador, então eu vou ter que tomar uma decisão. Meio campo ou zagueiro. Eu sinto que se o Van Dijk cair na avaliação, a gente tem o Kalulu, que pode fazer o trabalho como zagueiro direito. Então eu acho que o segredo é ir atrás do Sandro Tonali, trazendo de volta pra Itália. E eu sei que ele jogou no AC Milan. Ah, cara, na Itália tem muitos casos de jogadores se juntando a clubes rivais. E eu não acho que o Tonali saiu do AC Milan como um favorito da torcida. Isso poderia ser uma boa maneira de irritar os torcedores do AC Milan. E claro, Tonali tá se juntando à Juve. Tive que desembolsar 105 milhões. Tá, a média dele caiu um pouco porque eu converti pra meio campista. Mas eu ainda acho que ele é um candidato pra chegar a uma média de 90, então é perfeito pro nosso desafio também. Eu acho, galera, que agora a gente tem um time que pode chegar à final da Champions League. Fim da temporada e ver Carnesec chegar a uma média de 90 é um ótimo sinal. Além disso, Tonali, Locatelli, Calafiori estão chegando perto. Mas agora tudo tá girando em torno da Champions League. A gente tá em uma boa posição liderando a fase de grupos. Eliminamos o RB Leipzig. Caraca, eliminamos o Dortmund. Então significa que na semi, se a gente passar, independente de ganhar a competição, a gente evita de liberar um dos nossos jogadores, né? Ah, mas pegamos o Bayern de Munique e eles nos eliminaram. Isso é brutal. Meu, esse time que a gente construiu é absolutamente insano. Terceiro Scudetto seguido. E ganhamos também a Supercopa Italiana, totalizando 6 troféus, galera. E agora 7 com mais uma Copa Itália. Consistência com que a gente tá dominando a Itália é muito louca. É, só que na Champions a gente não conseguiu chegar à final. Ah, peraí, a gente tem que checar se alguém ganhou a chuteira de ouro. Não ganhamos. Lautaro Martinez com 30 gols. Na verdade, nosso melhor artilheiro foi Jonathan David com 20. É uma grande diferença. É, mas agora a coisa ferrou, porque a gente não chegou à final da Champions League. O que significa que o nosso time titular tá na roleta. E agora a gente vai ter que girar e descobrir quem é que a gente vai ter que liberar. E não, é Bremer. Caramba, cara, isso é inacreditável. Ele é o cara principal da nossa defesa. Mas tudo bem, pessoal. Poderia ter sido muito pior com Calafiori, Carnesec ou sair do Tonali. Como o Bremer tem 31, a gente ia ter que substituir esse cara em alguns anos. A gente vai ter que fazer isso agora. É doloroso, mas conseguimos sobreviver. Peraí, nosso orçamento foi reduzido para 104 milhões? Isso é uma coisa meio contraditória, especialmente se você quer que eu ganhe a Champions League, né? Mas peraí, tem mais. Evento inesperado da temporada. A diretoria perdeu a confiança no Jonathan David e ordena que você o substitua. Caramba, velho, essa corta profundamente, viu? Jogador avaliado em 89. Na verdade, eu sei de onde a diretoria tirou isso. 3 temporadas de Jonathan David, sem ganhar chuteira de ouro. Na última temporada, nem chegando perto do Lautaro. E talvez até na Champions a gente precise de um jogador com mais qualidade, com mais calma. Então sim, vamos seguir a instrução da diretoria e botar o cara à venda. Uou, e por 167 milhões eu não me importo de vender ele. Caramba, e agora com 267 milhões a gente tem grana de sobra pra reforçar o elenco. Mas agora, claro, a gente tem que resolver algumas posições, como zagueiro. Temos o Kalulu, que eu vou colocar no lugar do Van Dijk, então isso resolve a posição de zagueiro direito. Mas a gente precisa de um jogador pra liderar essa defesa pelo meio. E claro, precisamos encontrar um novo atacante. Mas antes de contratar, uma atualização sobre a nossa base de jovens. Elias Lombardi. Ele subiu pra 68, cara, isso é bem sólido. Di Stefano subiu pra 65. Eu acho que esse agora é o momento perfeito para promover esses dois jovens. E logo de cara eu vou emprestá-los. E agora eu posso focar em contratar alguém como o Murilo para substituir o Bremer. É um jogador bem semelhante. E a gente conseguiu garantir ele por 82,3 milhões. Bom, isso resolve a questão do Bremer. Mas agora eu preciso encontrar um atacante estrela para a Juventus. E por um motivo que eu só consigo lembrar agora. Os grandes atacantes argentinos que a Juventus costumava ter. Carlos Tevez, Paulo Dybala. Eu não consigo parar de pensar que o Julián Alvarez precisa ser o próximo. Queremos um atacante que possa ganhar a chuteira de ouro da temporada. E eu acho que é o Alvarez. Mas agora, pra tirar ele do Atlético, a gente tem que ir com tudo. Oferta de 140 milhões. Eles contra-atacaram com 171. Eu até que tenho a grana, mas eu quero reduzir pra conseguir pagar o salário do cara. 150? Qual é, o Unai Emery? Curiosamente, ele é o novo treinador do Atlético. Mas ele não tá cedendo. Vamos de 160, Unai. O cara é osso duro, viu? Ele vai querer um tempo pra pensar. E por 162 milhões a gente fecha negócio. Caramba, essa foi difícil, hein? Mas a Juventus agora tem mais uma super estrela argentina. Pelo menos agora a gente não tem mais pressão sobre a perda de jogadores. Ah, qual é? Mas eu quero chegar à final da Champions League. E eu acho que esse time é mais do que suficiente. E a contratação do Julián Alvarez foi um sucesso. 34 gols nas competições. E isso é suficiente para ganhar nosso 4º título consecutivo da Série A, troféu número 8. Mas não é suficiente para ele ganhar a chuteira de ouro. Caramba, a gente precisa de 3 dessas e a gente não ganhou nenhuma. É melhor Alvarez marcar mais na próxima temporada. E pela primeira vez não ganhamos a Copa da Itália. E não dá pra acreditar, galera. Na Champions a gente continua sendo eliminado, dessa vez nas quartas de final, pô. Meu, olha só pra esse time. Agora a gente tem Tonali, Locatelli e Calafiori, todos chegando a uma média de 90. Um progresso tão bom em relação ao desafio italiano que a gente tem. Mas a gente simplesmente não consegue ganhar o grande troféu que importa, que é a Champions League. Mas eu vou continuar tentando, galera. Eu não vou desistir.
Pera aí um pouquinho. Ganha uma chuteira de ouro ou haverá consequências? Se na temporada 5 a gente não ganhar a chuteira de ouro da Série A, a gente vai ter que liberar um jogador do time titular. Isso é meio parecido com o desafio da Champions que a gente teve. E que a propósito, falhamos. Sinceramente eu não entendo como é que a gente não ganhou uma única chuteira de ouro, cara. Porque a gente tem Kenan Wildes avaliado em 94. Julián Alvarez 91. Um deles tem que dar conta do recado, né? Na verdade até o meio campo agora tá atrás deles. Eu confio nesse elenco pra essa temporada. Eu não quero contratar ninguém. Até o banco tá muito bom, pô. Mas sim, além da chuteira de ouro, também quero que esse time chegue à final da Champions League. Eu acho que já passou da hora, né, galera? O time é bom o suficiente. E se tem uma coisa que a gente não precisa se preocupar é com o Scudetto. 5 títulos consecutivos da Série A. A gente veio pra quebrar o recorde. E eu acho que agora é o troféu número 9. Mas o importante agora é ganhar a chuteira de ouro. Vamos ver se a gente conseguiu e... não! Lautaro Martínez ganhou. Mas peraí, Francisco Conceição tem os mesmos gols. Então isso conta. Conseguimos a chuteira de ouro. Muito bom! E meu, ter 3 jogadores na disputa por isso é realmente muito bom. A gente tem o ataque perfeito. E a gente continua em frente ganhando o 10º troféu, a Supercopa Italiana. Ah, sem Copa Itália dessa vez. Isso é frustrante. Agora bora ver até onde a gente chega na Champions League. E a gente já não começou bem, terminando em 9º. Nos playoffs a gente passou, ok, uma luz no fim do túnel. Eliminamos o Liverpool, eliminamos a Inter também, mas a gente nunca chegou a uma única final de Champions League. E esse é o momento em que a gente elimina o Bayern de Munique. E estamos na final contra o Real Madrid. Além disso, pessoal, a gente tem o 5º jogador italiano com uma média acima de 90, o Cambiasso. Então é oficialmente o nosso primeiro desafio completo. Mas também, galera, ganhar a Champions League aqui pode significar um grande progresso. Eu acho que o nosso time é bom o suficiente para vencer o Real Madrid. O Wilde está com 95 de média. E olha a defesa. Mas a gente está enfrentando o Real Madrid. Será que a gente conseguiu passar? Sim, passamos! Troféu número 11 garantido. Agora eu tô sentindo que a gente consegue completar todos os desafios. O que é proposta faz tempo que eu não consigo. Eu acho que a única coisa que pode nos parar agora é um evento inesperado, galera. O diretor esportivo da Juventus quer que você incorpore os 2 talentos da base que estão de volta dos empréstimos. Agora, isso não é tão ruim, porque Di Stefano subiu para uma média de 78. Ok, tudo exceto sua altura, cresceu muito bem. Bom, ele tinha 1,50 no início e agora tá com 1,65 na verdade. Além disso, tem Elias Lombardi. Ele cresceu ainda mais, subindo para a média 80. Mas se o nosso desafio agora é incorporar Lombardi e Di Stefano no time titular, galera, sacrifícios vão ter que ser feitos. Porque não tem como o Lombardi jogar à frente do Cambiasso, a menos que ele seja vendido, né? E particularmente eu até queria fazer o Lombardi crescer para ver se a gente consegue transformá-lo no próximo Maldini ou algo assim. Então, de forma controversa, eu vou aceitar essa oferta pelo Cambiasso. Eu acho que isso pode nos prejudicar a curto prazo, porque o Cambiasso estava avaliado em 91. E a diretoria vai ficar feliz com essa grana. Mas sim, a longo prazo, o Lombardi vai acabar sendo incrível pra gente. Ele tem 92 de velocidade. Mas a pergunta é, como é que a gente vai montar esse time em torno do Di Stefano? Porque ele é um meia, ele vai ter que ser o centro desse elenco. Aliás, eu acabei de perceber que a gente perdeu o Van Dijk, que se aposentou. E talvez agora seja a hora da gente mudar a nossa formação. Eu acho que um pouco mais ofensivo, tipo um 4-3-3. O Kalulu então pode ficar no banco. E agora a gente tem o Di Stefano aqui. É, mas a gente vai ter que confiar muito nesses adolescentes. Bom, mas eles são os melhores talentos que o olheiro encontrou. Então vamos botar fé neles. E nessa temporada vamos dar uma paradinha na cerimônia da Bola de Ouro. E eu acho que Kenan Wildes tem uma grande chance de ganhar a Bola de Ouro, porque ele tá avaliado em 95, galera. Ganhamos a Champions League e a Série A no ano passado. Oh, mas em vez dele foi o Conceição. Interessante, hein? Ele é o jogador com a menor avaliação entre os nossos atacantes, mas eu vou aceitar, isso ajuda no desafio. Caramba, galera, a nossa onda passou. A gente perdeu a Série A pro Milan. Eu entendi, galera, eu realmente entendi, eu realmente queria tanto quebrar esse recorde. Esse é o preço que a gente tá pagando por colocar os jogadores da base no time. E além disso, o Carnesec tá machucado. Também não conseguimos a chuteira de ouro porque Rafael Leão levou o Milan ao título. Pode crer. Pelo menos ganhamos a Copa Itália, então agora são 12 troféus. A propósito, a gente esteve na Supercopa da UEFA, que a gente ganhou, então são 13 troféus agora. Agora, isso aqui é uma surpresa, a gente não ganhou a Série A, mas chegamos à final da Champions League. Quer saber, galera, eu vou arriscar. É a final da Champions League, o que poderia acontecer? Deixa o cara jogar. Mas será que a gente consegue vencer de novo na Champions League? Sim! E Conceição ganhou a Bola de Ouro, galera. Marca o gol da vitória de novo. Troféu número 14 garantido. A propósito, a gente tá a caminho de conseguir 25 troféus. Mas a tríplice é o que a gente tá perdendo. Nessa temporada a gente teria conseguido se não tivesse deixado escapar o Scudetto. E temos que descobrir como ganhar mais chuteiras de ouro. Como assim, cara? Kenan Wildes está em negociação com o Real Madrid. E parece que temos duas opções. Deixar ele ir e descobrir uma maneira de substituí-lo. Ah, mas ele tem 95, cara. Tem uma chance de chegar a 99. Eu não queria que ele fosse embora agora. E felizmente a outra opção. Triplicar o salário dele para convencê-lo a ficar. Mas isso vai fazer ele ganhar 900 mil por semana. Ele estaria ganhando 4 vezes mais do que qualquer outro. Isso poderia ter outras consequências indesejadas, como desestabilizar completamente a estrutura salarial. Aí a gente teria o Julián Alvarez pedindo mais dinheiro, Tonali também, Conceição. Pô, ele é o vencedor da Bola de Ouro, né? Olha, a razão pela qual eu acho que esse time tá funcionando é que a gente tá jogando realmente aqui como um time. E eu não quero mudar essa dinâmica. E é por isso, galera, que eu vou deixar o Kenan Wildes ir. E curiosamente pode ser o Real Madrid que vai nos fornecer os substitutos.
Porque agora eu acho que o Vini Júnior não vai ter tempo no Real Madrid. E agora a gente pode tirar vantagem disso, trazendo o Vini Júnior pra Juventus. E a gente conseguiu concretizar isso, galera. Vini Júnior é agora um jogador da Juventus. De certa forma, isso me lembra a saída do Ronaldo do Madrid pra se juntar à Juve. É isso aí, galera. A gente voltou a ganhar o Scudetto e por uma grande margem. O troféu número 15 agora foi garantido. Além disso, é por isso que contratamos Julián Álvares para ganhar chuteiras de ouro. Segundo o que a gente precisava. A gente ainda ganhou a Supercopa Italiana, 16 troféus, e a Copa Itália nos coloca com 17. E com a Supercopa da UEFA subiu para 18. Ah, mas o Chelsea nos eliminou nas semifinais. Que chato. Agora uma coisa positiva foi o Vini Júnior. Meu Deus, que temporada. Mesmo aos 31, ele continua crescendo de média. O Di Stefano subiu para 84. Lombardi tá crescendo lento, mas pelo menos tá crescendo. Mas a gente ainda precisa de uma tríplice. Uma chuteira de ouro. E claro, mais 7 troféus. Eita, evento inesperado pra temporada 8. Locatelli tá se aposentando, galera. Caramba, velho, eu tô arrasado. Eu achei que ele tinha mais uns anos pela frente. Ele tá com 34 agora. Tá com 89 de média. É, mas ele vai embora na temporada 8. E vai ser um baita desafio substituir esse cara. Agora, eu tava usando o olheiro na Premier League para encontrar um possível substituto pro Locatelli e eu encontrei alguns jogadores. Andrei Santos. Ele tem estatísticas bem equilibradas. 87 de média, 28 anos. Também tem o Lucas Bergvall. 87, ele é um pouco mais jovem. E eu tomei minha decisão, galera, nós vamos com o Bergvall. Uma coisa que a gente precisa checar é a idade dos jogadores. Eu acho que a defesa tá bem em idade. Calafiori e Murilo completaram 30, eles ainda vão estar no auge por mais alguns anos. E até no banco a gente tem defensores que não são tão velhos. O Tonali tem 32, mas tá com 94 de avaliação. Como é que a gente vai substituir ele? Então a gente vai manter. Mas uma coisa que eu quero fazer é ter um ponta mais jovem, ter um pouco mais de velocidade. Opa, essa aqui é uma boa opção, hein? Léo Sauer. 26 anos, 86 de média. Eu quero um jogador rápido, e isso ele é, tem 93. Então tá entrando na Juventus. Eu sinto que a única coisa que tá nos segurando é o Di Stefano e o Lombardi. Eu preciso que eles cresçam em média, cara, porque a gente tá lutando pela tríplice. E o tempo tá se esgotando. Fim da temporada e mais um Scudetto foi garantido. Troféu número 19. Além disso, o Vini Júnior garantiu a chuteira de ouro, então esse desafio tá concluído. Temos que admitir, galera, que foi uma decisão genial trazer o Vini. Mas agora a luta é pela tríplice. Ah, perdemos a Supercopa Italiana. Bom, mas ela não conta pra tríplice. Sem Copa Itália também, nem a Supercopa da UEFA. Ah, e na Champions League a gente foi eliminado pelo Leipzig. Parece que a gente tá jogando tudo fora, galera. Agora olha só, eu acho que eu descobri o motivo. Eu tenho certeza que é por causa do Di Stefano e do Lombardi. Eu não sei porquê, mas eles não estão crescendo em média. Eles cresceram muito rápido quando estavam emprestados. Mas agora que estão pela Juventus num grande palco, eles simplesmente não sobem. Eu sinto ter que dizer isso, mas talvez na próxima temporada a gente vai ter que substituí-los, porque se a gente quiser ganhar mais 6 troféus e uma tríplice, a gente vai ter que mudar. Ah não, galera, evento inesperado. E o que eu tô vendo aqui? A Juventus foi rebaixada pra Série B devido a um escândalo de manipulação de resultados. Quem fez isso? You're joking. Not another one? Talvez o Locatelli, galera, porque a aposentadoria dele foi meio suspeita. Isso foi uma espécie de déjà vu pros torcedores da Juventus, cara. A gente tá na Série B. E agora a gente não tem dinheiro pra gastar nessa temporada. Mas a gente ainda tem um problema maior. Vários contratos de jogadores estão expirando. E a gente precisa de dinheiro pra renovar, porque eu tenho certeza que na próxima temporada a gente tá de volta na Série A. Mas a gente nem vai ter elenco se não renovarmos agora. Eu acho que eu vou ter que promover uma grande venda de jogadores, só pra manter esse clube estável assim. Pois é, galera, eu tava pensando no Vini Júnior. Mas o cara é tão bom. O Julián Álvares tá com 33. Eu acho que a jogada é vender ele. Eu acho que só por essa temporada o Vlahovic consegue fazer o trabalho. Eu sei que ele só tem 83, vai ser uma queda, né? Mas eu acho que a gente não precisa mais do que isso pra ganhar a Série B. E assim, galera, vendi o Julián Álvares a um preço baixo pro Manchester City. E esse dinheiro foi usado pra renovar os contratos. Ok, pelo menos estabilizamos o clube. Mas agora eu tô pensando, já que a gente foi rebaixado, como conseguir 25 troféus, hein? Agora, como esperado, a gente dominou a Série B. O troféu número 20 foi garantido. E sim, galera, esse conta. E a gente vai voltar à Série A no próximo ano, mas eu acabei de perceber que precisamos de mais 5 troféus. E não vamos estar na Champions League, porque ganhar a Série B não vai nos colocar lá. Então, infelizmente, falhamos no objetivo da tríplice. E eu acho que não vai ter troféu suficiente para ganharmos a temporada final e chegar a 25. Será que a gente falhou geral, hein? Opa, talvez não, porque chegamos à Copa Itália. Se a gente ganhar essa, eu acho que a gente tá na Europa League próximo ano. Bora lá, galera, embora a gente seja um clube da segunda divisão, ainda é um clube muito bom. E sim, vencemos o Napoli, troféu número 21. E isso, galera, vai nos dar uma boa chance de lutar na temporada final. Ah, é tão bom voltar onde a gente pertence, de volta à Série A. Caramba, nosso último evento inesperado. O clube ainda se recupera das perdas financeiras do rebaixamento. Seu orçamento pra temporada vai ser apenas 50 milhões. Cara, isso é um baita golpe, porque a gente precisa assinar com um atacante. E meu garoto Vlahovic tá no limite, cara. Por 50 milhões, quem é que a gente vai poder contratar? Olha, tem esse atacante argentino jogando pela Inter. Panicelli, 31 anos. Mas ele custaria mais de 50 milhões. Ou tentar um jogador mais velho, como o Nick Woltemade. Média 85, 1,98 de altura, um gigante. Mas com 50 milhões ainda vai ser difícil, preciso conseguir um bom negócio aqui.
Ai, mas vai ser difícil. A gente não consegue encontrar um único atacante pra jogar pra gente. Tá, mas peraí, alguém como João Pedro pode dar conta do recado. Ele tem 32 e 84 de média, isso é bom. O Veneza tá tentando contratar. Mas a gente entrou na frente e garantiu ele por 39 milhões. Bom, sinceramente eu não acho que o João Pedro seja bom o suficiente pra ganhar a Champions League, mas não esqueçam. A gente não vai estar na Champions League, somente na Europa League. Então ele deve ser bom o suficiente pra isso. E se eu contar os troféus, estaremos competindo na Série A, a Copa Itália, a Supercopa e, claro, a Europa League. Faltam 4 troféus. E se a gente for perfeito, chegaremos a 25 troféus. Dominando a Série A e voltando direto ao topo. É isso que a Juventus faz. Troféu número 22 foi garantido. Além disso, o João Pedro só conseguiu marcar 14, então a gente precisa realmente do Conceição e do Vini. Agora isso é perfeito, a gente ganhou a Supercopa Italiana. Temos 23 troféus. 24 com a Copa Itália. Claro, não estivemos na Champions League, mas estamos na Europa League e fomos perfeitos lá, galera. Eliminamos o Basel nas oitavas, Celta nas quartas, Leeds United nas semis. E conseguimos, galera, 25 troféus com a Juventus. 4 dos 5 desafios completos. Na verdade, eu até diria que é uma tríplice, mas a gente não vai contar isso. Mas ainda assim, que takeover, apesar do rebaixamento. 25 troféus é incrível. E se gostou desse takeover com a Juve, por que não me assiste fazendo isso com Aston Villa por 10 temporadas? Clica aqui.